mais um podcast Fabricando Ideias e hoje eu vou falar de um assunto que está super na moda. Todo mundo está falando sobre esse assunto, mas antes de falar qual é esse assunto, eu vou apresentar minha convidada, a Adriana. Adriana, que delícia estar com você aqui nessa tarde, para a gente conversar um pouco sobre esse assunto aqui que todo mundo está falando e todo mundo está mudando muito. Obrigada. Eu que agradeço, Paula, o convite. Prazer enorme estar aqui com vocês. E se apresente, quem que é a Adriana? Eu sou Adriana Lemes, terapeuta sistêmica, trabalho com a constelação familiar e empresarial, sou formada em marketing, pós-graduada em constelação familiar e práticas sistêmicas, tenho um MBA com especialização em pessoas. Trabalhei mais de 25 anos na área de operações cuidando de gente. Nossa, olha, você deve ter uma experiência, porque pessoas não tão fácil não, né? Não, pessoas têm muitas questões internas, né? E dentro do mundo corporativo, por mais que a gente tente separar um pouquinho, né? O lado pessoal do lado profissional, isso na prática não acontece, porque nós somos um ser inteiro, né? E a gente não consegue se dividir dessa forma. Adriana, mas depois da pandemia piorou um pouco, porque as pessoas estão muito difíceis. Piorou sim, porque o que acontece? O processo de pandemia nos fez ir para um lugar, né, no cérebro, um lugar que é o estado de sobrevivência. Então, todos os medos que estavam ali armazenados na nossa parte, no nosso límbico, né? Aquela parte do cérebro onde é armazenado todas as nossas emoções, das experiências vividas, desde a primeira infância, segunda infância, a fase adulta, tudo isso acabou sendo um gatilho para disparar as nossas emoções. Entendi. E assim, tem aqui o que você usa para fazer o seu trabalho. Perfeito. Esta é uma das formas. São as ferramentas aqui, mas tem outras formas. Isso. Os bonecos, ele é uma forma da gente Posso constelar. pegar um para ver? Pode, fica à vontade. Pode legal. Verificar como que a gente faz, né? O cliente olha, o cliente vê o que chama atenção e escolhe um boneco para colocar no campo, um para representar ele, um para representar o tema em questão. Então, por exemplo, você quer tratar a sua área de relacionamento amoroso. Este é um tema que você vai olhar para isso. Então, você vai escolher um boneco que vai representar esse tema que você quer melhorar, enfim, resolver algum conflito, alguma questão que não está indo bem, né? Entendi. E aí a gente coloca um terceiro boneco, que seria a solução. Então, a gente olha tudo isso no campo, o cliente tem as percepções, e aí, na verdade, a gente vai conversando, e dentro desta conversa, dentro desse olhar, dentro das percepções do cliente, durante o processo, o que acontece? A gente vai trazendo do inconsciente quais são as questões desta pessoa que, de alguma forma, está gerando esse conflito na vida atual. Então, é um processo de acionar o inconsciente. Se a pessoa tem um conflito dentro do trabalho dela, aí ela vai escolher os personagens que vão ser lá. Nossa, eu tenho que escolher meus câmeras aqui, tenho que escolher minha equipe aqui, porque o negócio é feio, Adriana. Mas depois a gente conversa. Depois a gente fala das câmeras, que tem que pôr aqui, ó, Diego, Raoni, Erlan, pôr a Ingrid, pôr todo mundo aqui, viu? Perfeito. Aí, se a empresa vai lá, escolhe os bonequinhos para você começar ali trabalhar. Isso. O que é trabalhado? São muitas as formações, né? Então, dentro de uma empresa, as possibilidades da gente constelar são inúmeras. Então, como você falou, eu posso pegar uma equipe toda e colocar essa equipe no campo. Eu posso também colocar todos os elementos que envolvem uma empresa. Então,
o cliente, os fornecedores, os parceiros, os sócios, os colaboradores, os funcionários. Então, a gente pode, por exemplo, ter um boneco representando cada um desses elementos. Que legal! Então, vai depender do que a pessoa quer trabalhar. Porque pode ser a vida amorosa, mas aí um bonequinho vai representar a outra pessoa. Vai representar a outra pessoa. Pode ser pode ser o parceiro, ou pode ser essa pessoa que ainda nem chegou, né? Vai ser essa pessoa que representa a área do relacionamento afetivo. Ah, então vai representar aquela pessoa que tá chegando. Que tá chegando, isso. Para quem não tem, vai representar... Eu tenho gente solteira na equipe, a gente pode já ver isso aí para chegar alguém aí. Para prosperidade, quem que eu coloco? Aí a gente coloca o dinheiro, porque o que a gente vai olhar na prosperidade? São muitas as dinâmicas que a gente tem com dinheiro. Existem pessoas que têm o padrão de ganhar bastante, mas não conseguir guardar nada, né? Ela não consegue acumular, ela não consegue construir. Tem pessoas que já têm dificuldade no recebimento, então ela se limita, ela chegou ali num patamar, ela não consegue mais alcançar um próximo degrau. Então são muitas as dinâmicas que as pessoas têm com o dinheiro. Outro padrão é o padrão de consumo, né? Pessoas que gastam demais. Então esse é um outro padrão. São muitas as possibilidades, mas aí a gente coloca no campo o dinheiro para a gente entender como essa pessoa, como é o mapa mental dessa pessoa interno com o dinheiro, com as questões, com as crenças do dinheiro. Entendi. Porque isso, Paula, vem das experiências vividas, então vem das experiências que essa pessoa teve na infância, na cultura, né, aonde ela viveu, na situação socioeconômica. Adriana, aí vem aquela coisa da infância, que aí a mãe sai com a criança e fala assim, não tenho dinheiro. Não tenho, não pede. Isso atrapalha depois a vida dela próspera na vida adulta? Isso é uma possibilidade. Cada pessoa, dentro das experiências vividas, o significado que cada pessoa dá é um. Então, você vai encontrar pessoas dentro de uma mesma família que muitas vezes você pergunta como foi a história da infância, um irmão conta de um jeito e o outro conta de outro. Parece que viveram em casas separadas, né? E então o significado que cada pessoa dá é diferente. Então, sim, Paula, vai existir pessoas que dentro daquela realidade, né, de uma mãe, de um pai, em que reforça toda a escassez, né, as crenças limitantes de não ter, essa pessoa também já vai estar desenvolvendo alguns bloqueios. Outros lidam isso como uma força. Então, outros fazem um movimento de ir para a vida e falar, eu não vou passar por isso. Vou mudar, vou quebrar isso. Eu vou quebrar isso. Então, assim, como cada um lida com as histórias vividas, com as experiências da infância, é diferente. Entendi. E depende muito do significado que cada um deu. Mas, sim, existem pessoas que, dentro daquela realidade, ela vai repetir o padrão, o modelo em que ela viveu. E ainda tem situações de pessoas que, na geração dela, a experiência dela não foi uma experiência de escassez, mas ela pode, de alguma forma, estar também ligada à história do padrão familiar. E esta pessoa ter uma dificuldade em prosperar, porque ela tem uma fidelidade com alguém do sistema. Entendi. Então, isso não permitindo que essa pessoa prospere. Até, assim, saindo do assunto de prosperidade, até aquela pessoa que não consegue arrumar um namorado, não consegue se relacionar com ninguém, isso tudo vem também da infância, isso né? Tudo vem, da família. Isso tudo vem das experiências em que ela teve em relação à mãe, às tias, as avós, né? Então, todo padrão familiar, por mais que essa pessoa não lembre, né? Ela, na infância,
a gente vive as experiências de um lugar onde a gente não tem ainda o córtex totalmente desenvolvido, onde é a parte do nosso cérebro que faz a contextualização, vamos chamar assim, né? O raciocínio Sim. de contextualizar e entender o que está acontecendo. Certo. Então, a gente vive algumas dores da nossa mãe, da nossa geração, né? Da nossa família, e isso fica armazenado, essas memórias ficam armazenadas dentro da gente. E aí a gente muitas vezes repete um padrão de abuso, né? Um padrão de não consegue sair, né? De não ser a mulher, né? De não ser merecedora de um homem parceiro, de um homem que venha contribuir com essa mulher. Tem alguma história, sem você citar nome, claro, nem cidade, claro, nada, mas uma história que marcou você, assim, que você viu um resultado legal, que a pessoa chegou com um problema enorme? Tem alguma história, assim, olha, interessante? Tem muitas histórias. Ai, quero saber uma. Muitas, mas pegando o exemplo que a gente está de relacionamento, eu tenho Ixi, ela tá nervosa de falar, tá? Cuidado! Vários exemplos, né, de clientes que passaram por mim pedindo para que a gente fizesse um processo para restaurar, vamos chamar assim, o relacionamento, né? E me pedindo uma constelação de casal, e que é super possível uma constelação de casal, né? Mas eu trabalho num formato um pouco diferente, porque dentro da minha experiência, dentro do que eu aprendi, eu entendo que primeiro a gente precisa olhar para cada um individualmente. Sim. Porque nós, num relacionamento, cada um vem com a sua bagagem. Sim. Então, a gente precisa primeiro tratar disso, pra depois tirar tudo isso, tirar esse óculos que cada um entra no relacionamento com um olhar da sua experiência. Tá, mas eu quero saber da história. E depois... e aí a gente, então, depois trata o casal. Então, eu tive recentemente um casal me procurando para a gente fazer, então, esse processo. E eu constelei primeiro o homem, né? Ele quis fazer primeiro. E aí, ele foi para casa... Passado mais ou menos uma semana, eles estavam separados, eles tinham já separado, ido para cada um, ela ficou na casa e ele foi para um outro lugar. E aí, passado uma semana, alguns dias, poucos dias daquela constelação, a esposa que não queria saber dele, tinha colocado ele para fora, disse que não queria mais... ela começou a fazer um movimento ao contrário, né? E falar que ele tinha mudado tudo, o que ele tinha feito. E aí ele contou sobre a constelação. Olha! E ela falou, então eu também quero fazer isso. E ele, nesse processo, aí passou uns dias até ela entrar em contato comigo, e ele continuou tendo uma postura diferente. E foi completamente revertida a situação, porque aí ela já estava fazendo um movimento de querer voltar, mas ele não queria mais. De repente, ele quis dar um passo de esperar. E aí, enfim, foi todo um movimento. Ele falou, não, eu não vou voltar agora... Você vai também fazer, depois nós vamos ver se é isso mesmo. E aí ela me procurou, passado esse período, né, uns 15 dias, aí eu consegui marcar, consegui encaixar na minha agenda e consegui realizar a constelação dela. Fizemos, e aí depois, passado mais alguns dias, os dois conversaram, enfim, e voltaram. E estão juntos, e essa é uma história assim recente, de 3, 4 meses atrás, mas eu tenho outras histórias nessa linha. Que legal! Mas eu achei muito interessante, né? Que ele chegou num estado emocional bastante difícil, não conseguindo trabalhar, né? Querendo de qualquer jeito voltar. E ela que não queria. E depois da constelação, o movimento foi ao contrário, até que a gente
reequilibrasse todos os sistemas. Então, assim, traduzindo tudo, a constelação familiar, familiar que fala, Familiar, né? isso. Ela mexe com o emocional, com a estrutura da vida de qualquer pessoa. Ela ajuda nas questões emocionais. Busca excelência, busca qualidade de vida. Uma pessoa que está com depressão, uma pessoa que está doente, não acha o que é, uma pessoa às vezes está doente Isso, emocionalmente. Né? Todas essas questões de depressão, ansiedade, déficit de atenção, a gente também consegue trabalhar, porque no fundo, Paula, as doenças, elas vêm de um fundo emocional, né? Entendi. Então, a causa raiz de uma doença, ela está nas emoções. A doença, ela é a materialização no corpo físico. Então, a gente consegue tratar as doenças, porque onde que a gente vai olhar? Qual que é a causa que está a origem dessa questão no cliente? Entendi, muito legal. Nossa, virei mais ainda sua fã. Porque tudo que ajuda as pessoas, eu acho que as pessoas estão precisando muito dessa ajuda. As pessoas estão, assim, desestruturadas, né? O mundo hoje está muito aqui, ó. Aqui, e tudo aqui, e não tem né? Não estão conseguindo respirar. Não tão... Recentemente a gente gravou o programa lá no estúdio, né? O programa Fabricando Ideias, e a gente falou sobre a mulher do século XXI, a gente falou sobre isso. Sim. Então, tudo está muito rápido. Se você não cuidar do seu emocional, da sua mente, não dá certo, e a constelação vem aí para somar. Exatamente, para trazer essa leveza, para que a gente consiga olhar para as nossas questões de uma outra perspectiva. E só o processo de tomar consciência já é uma parte de cura dentro de nós. Que legal. E ó, se você, o contato da Adriana tá aí, se você tiver vontade de conhecer mais sobre isso, então eu acho que é o momento para você, de repente, eu não quero fazer. Mas às vezes você dá de presente agora no final do ano para alguém que esteja precisando. Lá no nosso YouTube, aqui, né, no nosso YouTube do Fabricando Ideias, tem o programa que foi ao ar, foi dia 11, seu programa, né? O meu programa foi no dia 11 de novembro. Isso, lá ela fala um pouquinho sobre esse assunto também. Então, é bem legal, às vezes você pode colocar aí na sua empresa, minha empresa não está dando certo, estou sem motivação, quero dar de presente para minha mãe, minha irmã, uma colega. Então, esse é o momento, viu? Obrigada, Adriana. Obrigada. Seja bem-vinda também no podcast, porque é tudo novo. Espero que a gente tenha uma caminhada linda pela frente. Agradeço e conte com a gente pela oportunidade. Só reforçar que esse processo ele pode ser presencial e pode ser online também. Presencial ou online. Então se você está vendo a gente de longe, atender todas as regiões aí que estão nos assistindo. Pode ser, olha só, online. Você está aí longe, você pode falar com a Adriana. Obrigada, Adriana. Obrigada, Paula. E depois nós vamos conversar, marcar um horário para tratar assim a equipe inteira, ó. A gente vai colocar os bonequinhos, vai marcar um horário, vai lá com você, porque todo mundo aqui tem problema, viu? E você fica aí ligado no nosso canal do YouTube, no programa Fabricando Ideias, todo sábado às 9 horas da manhã, no SBT Interior. Não tô no SBT Interior, não pega. Vai lá no nosso Instagram, que lá tem o link para você assistir 9 horas da manhã ali no seu celular, viu? Um beijo, até semana que vem.